Bem-vindos ao vídeo de hoje. Vamos conversar sobre o tubarão-baleia. Esse animal muito especial que foi registrado pela nossa ciência ocidental somente no início do século XIX, mas que, claro, já era um velho conhecido das populações tradicionais, principalmente as populações pesqueiras, e por isso a gente vai investigar aqui o seu comportamento, o seu simbolismo e as representações arquetípicas associadas a esse animal, já muito antigas, muito antes do século XIX. Bem, o nome já diz, tubarão-baleia. Por que esse nome? Porque ele é enorme. O maior indivíduo já registrado tinha cerca de 19 metros. Ele é um tubarão, ele é um peixe, ele é o maior peixe do mundo e ele é o maior ser vivo do mundo depois dos mamíferos, né? Nós sabemos que o maior ser vivo do mundo é a baleia azul, mas ele também é bem grande. Ele tem esse nome tubarão, porque de fato ele é um tubarão, mas ele é um tubarão filtrador. Ele é um dos 3 tipos, né? Uma das 3 espécies de tubarões filtradoras que existem no mundo. Esses tubarões são, portanto, raros no mundo dos tubarões, porque quando a gente pensa tubarão, a gente já pensa em agressividade, em força, em, né, aquela alimentação, aquele frenesi, aquele perigo, né? Nós pensamos em perigo, nós pensamos em medo, né? Porque o tubarão, o nome tubarão dá medo nas pessoas, dá essa sensação de medo. E aí vem esse animal que é um tubarão e é um filtrador e é um ser muito calmo e não faz mal a nenhum humano. Então, como funciona a alimentação dele? Funciona como a alimentação das baleias filtradoras também, os misticeiros. Então, ele abre a boca, ele deixa com que o mar traga para ele, né? Ele, lógico, ele identifica onde está o alimento, né? Ele não fica assim também, sem ir atrás do alimento. Ele identifica onde está o alimento, ou seja, uma grande quantidade de pequenos camarões, plâncton, pequenos crustáceos, peixinhos pequenos. Ele vai até esse grupo e ele abre a boca, simplesmente. E aí a água do mar entra e ele filtra essa água e capta o alimento. Por isso que ele é um animal filtrador. Eu já tive a oportunidade de mergulhar e ver um desses animais e tive uma das experiências mais incríveis da minha vida. E por isso esse vídeo vai ser um pouco pessoal quanto ao que representa esse animal, mas meu inconsciente coletivo é o mesmo de vocês, né? Então, o que eu senti? Quando eu fui mergulhar, o mar estava muito agitado, muito agitado, e eu estava com muito medo, porque eu não sei mergulhar bem. E era de snorkel só, porque esses animais, eles costumam ficar na superfície do mar mesmo, bem pertinho da gente, por isso eles são muito procurados para fazer mergulhos. Eu estava com muito medo de descer. Tanto que todo mundo desceu do barco e eu fui a última a descer e desci de mão dada com o instrutor. Tive coragem, deu uma coragem e eu fui. Quando eu desci, primeiro choque, a água em cima do mar estava aquela coisa revoltosa, embaixo era uma calma absoluta. E aí eu ouvi o tubarão-baleia. E ele me passou uma calma e uma presença absoluta. Eu nunca tive uma experiência de tanta presença, tanta calma, como eu tive com aquele animal. Então, ele se movimentava muito lentamente. É um gigante gentil, ele é conhecido por esse nome. Ele respirava lentamente, a gente via as brânquias dele abrindo e fechando, uma paz. E aí ele abria a sua grande boca e captava o alimento e fechava a boca. E aí nós ficamos próximos a ele, né? Não tão próximos, porque nem pode, né, incomodar o animal, mas de um modo que eu conseguisse observar realmente esse comportamento incrível, dessa calma incrível. Até que uma hora ele resolveu que ia para outro lugar e rapidinho ele sumiu. Foi assim, questão de segundos. Ele deu uma rabadinha e, assim, já foi muito mais rápido do que qualquer humano conseguiria nadar atrás dele. Então, a primeira
relação simbólica, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que esse animal, ele traz para a gente essa presença, essa calma, essa tranquilidade de uma maneira incrível, muito notória. Então, assim, para mim foi muito importante ver o mar daquele jeito, bravo, eu com tanto medo e eu poder descer e ver aquilo lá embaixo que não era nada do que eu estava pensando, que era uma coisa extremamente calma, um animal muito dócil, inclusive. Então, essa é uma das primeiras coisas que ele vai trazer para a gente, a questão da presença. Os tubarões-baleia, eles podem ser solitários, ter hábitos solitários, ou andar em grupos. Eles costumam estar em águas entre 26 e 30 graus, eles gostam de águas quentinhas, então, além de tudo, ele vai trazer para a gente essa questão de quero estar em um local confortável. Se não estiver confortável, saio fora e rapidinho. Foi o que ele fez com a gente, no mergulho, inclusive. Começou a achar que tinha muita gente, ou começou a achar que o alimento não estava mais legal ali, ó, 2 segundos. Ele vai trazer essa questão de estarmos muito atentos ao ambiente que nós estamos, perceber exatamente quando devemos estar lá e quando devemos sair, e quando estamos na presença. Esses grupos ou esses animais solitários, eles costumam migrar para estar nesses locais melhores, mais quentes, com mais alimento, quando eles percebem, né, que isso é necessário. E há também aqueles que preferem ficar em um lugar só, como, por exemplo, há uma ilha na Tanzânia, que chama Máfia, né? E eles aparentemente não saem de lá, não são como os outros grupos que vão migrando. E os outros grupos que vão migrando, eles costumam voltar sempre para os mesmos lugares de alimentação. Então, eles já sabem que lá é bom e voltam para lá. Eles podem ser encontrados praticamente em todos os mares, oceanos que têm essa temperatura alta, menos no Mediterrâneo, e eles são muito mais vistos no Oceano Pacífico e no Oceano Índico. Né? Tem populações maiores lá, embora aqui no Brasil a gente também os veja, são mais raros, mas tem sido cada vez mais comum observá-los, por exemplo, em plataformas de petróleo aqui no Brasil, em Fernando de Noronha. No México há um grande turismo, né, de mergulhar com esses animais também. E são animais que vão trazer para a gente também essa questão da consciência ecológica e da consciência global. Eles são animais que andam pelo mundo todo, então nessa presença, nessa calma e nessa percepção que eles têm uma percepção muito ampla do mundo, de todos os mares. E vão mostrar o quanto as coisas podem mudar, porque ele hoje é um animal, infelizmente, que está em perigo de extinção, mas porque as pessoas na Ásia, principalmente na Ásia, costumam caçá-los para alimentar a população, ou mesmo por causa da barbatana, o que é uma coisa muito triste, né? Matar um animal só por causa da barbatana, não só esse tubarão, mas outros também, mas acontece ainda. Mas inúmeras populações de pescadores ao redor do mundo perceberam que é muito mais rentável eles trabalharem com o turismo de visitar o tubarão-baleia do que pescar o tubarão-baleia, porque é um turismo bastante rentável e é um animal muito, muito legal de se observar. Então isso mudou em vários lugares do mundo, mudou na África, em vários lugares da Ásia, no México. Inclusive, na Tanzânia, que eu citei aqui, eles preservam o tubarão-baleia porque eles entendem que junto com o tubarão-baleia tem um monte de peixinho que eles podem pescar, porque esses peixinhos ficam junto com o tubarão-baleia, porque o tubarão-baleia vai onde estão essas grandes concentrações de pequenos crustáceos, etc., que também é alimento para esses outros peixes. Então, eles grudam lá no tubarão-baleia para pegar os restos que com a boca dele ele não consegue pegar. Eles ficam lá na sobra, né? Então, ele tem um papel ecológico muito importante e isso mostra para a gente também um papel de consciência. Então, nós temos um animal que representa a presença, a consciência, a tranquilidade, a capacidade de perceber onde está o melhor para mim, a capacidade de perceber que a gente não precisa passar frio,
que a gente não precisa passar coisas que são ruins para a gente, porque a gente tem a capacidade de escolher outra coisa melhor. É claro, muitas pessoas estão em condições que essa escolha é difícil. E não é algo que a gente também pode aqui ficar, né, conjecturando, todo mundo pode escolher uma coisa melhor na vida. Às vezes nós estamos em situações terríveis. Mas a simbologia do animal, o comportamento dele na natureza, ele vem trazer essa questão para nós. Ele vai trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de que talvez em algum lugar desse planeta tão grande exista um lugar melhor para eu estar. Os tubarões-baleia, que são esses seres que vão nos surpreender por serem tubarões e serem dóceis, por estarmos vendo, por vezes, um mar muito revolto e descermos e esse animal está na paz total. Ele vai, então, falar para nós sobre as surpresas da vida. O que, em inglês, se chama serendipity. E essa palavra não tem uma tradução em português. Porque serendipity seria não só uma surpresa, mas uma surpresa muito boa que você, de fato, não está esperando mesmo, assim, né? É claro que surpresa é algo que você não espera, mas é mais que isso, é um pouco difícil de explicar. Então, foi o que eu senti quando eu mergulhei e vi uma paz total. É uma surpresa que enche o nosso coração, vamos dizer assim, serendipity. Além disso, né, dessa grandeza desse animal e dele trazer esse simbolismo, ele também, em sua paz, em sua calma, vai viver muito, vai viver, estima-se que mais de 100 anos. Não se sabe muito bem, porque é um animal misterioso, é muito difícil ainda de pesquisá-lo. As pesquisas, existem várias pesquisas já, mas elas ainda não sabem tanto assim sobre esse animal. Mas ele vai nos mostrar o quanto a presença, a tranquilidade, essa meditação que ele faz embaixo da água prolonga a vida dele. Né? Estou sendo aqui simbólica, claro, não estou falando em termos biológicos, estou falando em termos filosóficos, mas a gente pode imaginar, né, que essa calma, né, como a gente vê em várias cidades de pessoas centenárias, por exemplo, no Japão, que praticam meditação, praticam danças, exercícios que alimentam a alma e a mente, vivem mais, além de se alimentar bem, né? Então, a gente tem também isso, essa tranquilidade e a longevidade ligada à tranquilidade. Esses animais, como eu disse, eles são difíceis de observar, né, para serem estudados. Então, não se sabe muito bem ainda como é que é o comportamento de acasalamento deles, mas se sabe que a fêmea é ovovivípara, ou seja, ela guarda dentro dela os ovos. Ela não põe os ovos e vai embora. Ela guarda os ovos dentro de si e ela vai soltar estes filhotes somente quando eles estiverem prontos. Além disso, ela é capaz de guardar o esperma e se autofecundar várias vezes, somente quando ela achar que dá para fazer isso. Então, é um animal que ele só vai fazer as coisas se ele estiver completamente seguro e confortável. Ele só gosta de água quentinha. Ele só gosta de estar em ambientes onde o alimento é abundante. Ele só vai se fertilizar se ele souber que está tudo bem. Ele só vai soltar os filhotes quando eles estiverem prontos para serem filhotes independentes, porque ele nem vai se dar o trabalho de cuidar. O filhotinho nasce mais ou menos em número de 300, né? Nasce muito filhote, entre mais ou menos 60 a 40 centímetros, e ele já não cuida da vida. A fêmea não cuida, não. É um animal que não passa perrengue. Não é aquele animal que a gente vai ver, nossa, vive em ambiente inóspito, vai auxiliar a gente nesses momentos que a gente está passando momentos difíceis, né? Observar o seu comportamento, vai ter essas representações arquetípicas do guerreiro, da resiliência, não. Ele só quer saber de vida boa. E ele vai atrás da vida boa, viu? Ele não fica lá parado, não, esperando as coisas acontecer. Ele vai ensinar, inclusive, isso pra gente. Não tá legal? Sai daí.
ele é do signo de Touro, que é o meu ascendente. Então, eu sei bem, ele gosta de comida boa, ele gosta de conforto, ele gosta de luxo, ele não quer ter trabalho. É Touro, é ele. Então, ele vai ensinar pra gente esta opção, quando a gente, né, pode ter, né, a gente tá ali passando um momento difícil. A gente para e a gente pensa, será que tem outra opção? Eu consigo sair daqui? Consigo? Essa é a opção do tubarão-baleia. Não é o enfrentamento, não. É o, vou sair. Vou me dar esse luxo, vou me dar esse tempo, vou comer um sorvete. Esse é o tubarão-baleia, isso que ele vem entrar. A mensagem dele é essa, ó, tranquilidade. Mas, ó, tranquilidade não é uma tranquilidade tola, não é uma tranquilidade que você não está observando tudo que está acontecendo. É muito inteligente, é muito pelo contrário, é na presença. Você não vai sair de lá para ir para qualquer lugar, não. Você vai sair de lá para o lugar que realmente faz bem para você. Essa é a mensagem dele. A pele dos tubarões-baleia é muito especial. Ela é uma pele bastante grossa, bem revestida, né, que protege bastante o animal. E ele também tem a capacidade de regenerar algumas partes de seu corpo. Por exemplo, se ele perde uma pequena parte da barbatana, ele consegue regenerar. Então, ainda assim, ainda tem isso, né? Essa presença, essa calma, essa meditação faz com que a gente imagine que essas qualidades regenerem a nossa alma. E ele vai trazer também este simbolismo. Além disso, a sua pele é uma pele escura com pontinhos brancos, né? E às vezes umas listrinhas brancas também, essas marcas, que olhando assim de longe parece um céu estrelado. Por isso, em Madagascar, ele é chamado de Mariquintana. Não sei se estou pronunciando correto, mas algo assim. Mas que significa céu estrelado. Então, ele é um animal que como se tivesse caído do céu estrelado. Então, ele vai ter também essa questão da noite, pela sua própria pele. Ele vai trazer para nós uma representação arquetípica de seres da noite. E por ele estar no mar e habitar áreas que são difíceis da gente estar, né? A gente tem que ir para mar aberto para vê-los. Ele vai também trazer essa questão das profundezas, do mistério do mar. Ele ainda é um animal misterioso para nós, para a ciência de alguma forma, a gente não o compreende muito bem. A noite é algo misterioso. Então, essa questão da escuridão, essa questão do mar, essa questão do desconhecido, que tem muito a ver com a receptividade, com o feminino, com o elemento yin, filosoficamente falando, e com o nosso inconsciente, com os redutos do nosso inconsciente, que a gente não sabe muito bem o que é que tem lá, mas que está lá, que fazem parte de nós. O tubarão-baleia vai também ser um representante simbólico disso, mas a maneira que ele vai nos ensinar a acessar esse inconsciente é uma maneira tranquila. É uma maneira através da meditação, é uma maneira através da presença e é uma maneira calma. É de entrar nesse inconsciente devagar e deixando aquilo aparecer. Inclusive, os olhos do tubarão-baleia, eles têm como se fossem pequenos espinhinhos em torno, umas espículazinhas assim, do olho que protegem esse olho. Então, é um olhar, metaforicamente falando, muito cuidadoso que a gente vai ter quando a gente entra no nosso inconsciente. E, além de tudo, o corpo dele é coberto de estrelas, então a gente está trazendo luz para esse inconsciente, para esse mistério, que é muito legal. No Quênia, as pessoas têm uma lenda de que quando o tubarão-baleia foi criado pela divindade, ele achou ele tão lindo, que os anjos salpicaram moedas em cima dele, moedas de prata. Então ele ficou com essas manchinhas, né, brilhantes, que vem trazer também essa questão da riqueza, da abundância, porque, como eu disse para vocês, quando um pescador persegue um tubarão-baleia, não para caçá-lo, mas porque ele sabe que vai estar cheio de peixe ali para ele pescar, tem essa questão da abundância, né? O
próprio tubarão-baleia traz a riqueza para o homem, porque em volta dele vai estar cheio de peixe e o homem vai pescar esses peixes. Em Moçambique há também lendas semelhantes, né? Disse que quando as divindades estavam passeando em seu barco, elas viram o tubarão-baleia passar por baixo do seu barco, ficaram tão encantadas com aquilo que jogaram um monte de moedas de prata em cima dele. Então, mais uma vez, essa visão de que ele traz, né, a abundância, e traz até hoje, porque hoje as pessoas podem fazer mergulho com eles, que também é uma atividade muito rentável. Aqui nas Américas havia uma cultura andina chamada Chancay, né, no Peru, na região peruana, e mais ou menos entre 1200 a 1400 depois de Cristo, essa cultura produziu estatuetas, e uma dessas estatuetas é uma representação de um tubarão-baleia, acredita-se, né? Essa é a interpretação dos arqueólogos hoje. Essa é uma estatueta feminina que possivelmente representa um xamã feminino, ou seja, uma feiticeira, uma magista, né, dessa cultura, que era uma pessoa que tinha uma função muito importante na sociedade, né? Uma pessoa que tinha, então, essa função religiosa, essa função da medicina mesmo, medicina, vamos dizer assim, física e também espiritual para essas pessoas, xamânica mesmo, né? Uma medicina xamânica. E acredita-se que essa xamã seria uma xamã tubarão-baleia. As fêmeas do tubarão-baleia, elas costumam ser muito maiores que os machos. Então, há também essa questão da força feminina, não só no que eu disse, como, por exemplo, na questão da noite, na questão do mar, que são elementos que são associados ao feminino, a água, a noite, a escuridão, mas também tem essa questão da fêmea ser maior. Então, há uma ideia do feminino muito forte no tubarão-baleia. A questão também da lentidão, da meditação, do receber, dessa quase não ação, porque há muita ação aí, mas dessa aparente não ação e mais recepção, é algo do feminino, né? Do yin, do elemento yin. Então temos aí essa xamã, né? Tubarão-baleia, que é algo bastante interessante. Na Índia, há uma lenda budista que diz que um dia havia um barco com muitos homens dentro e esse barco foi engolido por um grande peixe, que hoje acredita-se ser um tubarão-baleia, porque esse peixe não era um peixe que tinha dentes, era um peixe que simplesmente abriu sua grande boca, era muito grande, e a força da sucção do mar que ele fez para que ele se alimentasse, né, por filtração, acabou pegando esse barco e engolindo esse barco inteiro com essas pessoas. Então, essas pessoas ficaram na barriga do tubarão-baleia, e aí ficaram desesperadas, e aí uma das pessoas falou, olha, eu conheço uma divindade que se chama Buda, vamos rezar a Buda. E aí rezaram a Buda, que eles estavam rezando para outros deuses, né? No caso da lenda não estava dando certo. E ele disse, Buda nos ensina que nenhuma criatura deve ser ferida. Nós devemos respeitar todas as criaturas, não devemos matar nenhuma criatura para nos alimentar. Então, como eles fizeram essa reza, o tubarão-baleia, então, abriu a boca e dispensou o barco. E é também dito que, além de ter essa representação do vegetarianismo, do respeito à vida, também há uma representação simbólica de que, ao entrar na barriga do tubarão-baleia e ser colocado de volta à vida, essas pessoas elas renasceram como monges, que seria como entrar no nosso inconsciente profundamente através da meditação, e ao nos conhecermos e conhecermos a divindade em nós e atingirmos essa conexão com a divindade, que no budismo, né, se chama atingir o nirvana, atingir a iluminação, nós então renasceríamos como seres mais completos, mais iluminados, mais tranquilos, enfim, mais evoluídos. O que é algo que eu considero pessoalmente muito interessante, porque tem tudo a ver com a experiência que eu tive ao encontrar o tubarão-baleia, porque ele me passou tudo isso e eu realmente nunca tinha ouvido falar dessa lenda antes. Ele me passou essa coisa
da paz, da tranquilidade, de uma meditação profunda quando eu encontrei, de uma presença profunda. Mindfulness, né? Aquela coisa de estar presente. Que é uma coisa que Buda sempre também, né, ensinou, né, aos seus discípulos, como se diz, estar presente, estar atento, estar aqui no presente, não estar nem no passado, nem no futuro, estar aqui. Então, essa coisa me mostra, mais uma vez, comprova, para mim, como pesquisadora, mais uma vez, que é a observação direta do animal, é estar com o animal, que cria esta representação simbólica no cérebro humano, que de algum modo, então, é compartilhada pelo nosso inconsciente coletivo. De modo geral, os tubarões-baleias são muito importantes para as sociedades do Oceano Índico, porque eles são muito mais abundantes lá, né? Então, por exemplo, nas Filipinas, ele aparece na moeda das Filipinas, né? Uma cédula das Filipinas, ele também aparece nas cédulas das Maldivas. Na Indonésia, existem diversas lendas sobre o tubarão-baleia. Ele é muito importante na Indonésia, então tem bastante variação e contos folclóricos sobre esse animal. Lá também ele é associado à fortuna, porque também há essa observação dele trazer os peixes para os pescadores, então eles associam esse peixe muito à fartura. Eles também associam esse peixe a lendas nas quais uma pessoa está se afogando e o tubarão-baleia salva essa pessoa, então ele é sempre assim bem visto. Há uma lenda especial muito bonita que considera-se que o tubarão-baleia seria como uma avó ancestral. Ele teria essa energia dessa anciã feminina que teria de alguma forma se transformado em tubarão-baleia e agora estaria nos oceanos, uma ancestral de todos nós. E ele tem mesmo essa energia calma, tranquila, uma energia assim do orixá Nanã, que é, né, uma representação arquetípica da avó, né, aquela avó bem tranquila, bem calma, que vai nos ensinar muita sabedoria. Ele tem essa energia, né, quando a gente observa ele. E também ele é considerado em Java um ancestral realmente das pessoas. Então, quando os pescadores vão sair para pescar, eles fazem uma oferenda ao tubarão-baleia, ou quando eles veem o tubarão-baleia, eles levam presentes a esse tubarão-baleia no mar. Assim como a gente, por exemplo, leva presentes para Iemanjá aqui no Brasil, eles levam para o tubarão-baleia, e aí eles pedem ao seu ancestral tubarão-baleia licença para pescar, que a pescaria seja farta e coisas assim. Na Ilha de Fiji temos uma lenda envolvendo tubarão-baleia que é um pouco diferente da pegada das lendas que a gente tem falado aqui, que é a seguinte: existia uma entidade chamada Dakuwaka, ou algo assim, que seria o tubarão-baleia, um tubarão-baleia mítico, e ele tinha dentes, ele era muito poderoso. E um dia ele tentou conquistar uma certa ilha lá, em Fiji, e a divindade polvo era muito mais forte que ele e arrancou todos os seus dentes com o seu tentáculo. Teve uma guerra ali por essa ilha. E aí, desde esse dia, ele não tem mais dentes. É uma visão interessante, né? Porque ele é um tubarão, então, como essa comunidade entendeu isso? Ele devia ter dente em algum momento, né? Todo tubarão tem dente. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso. Vou terminar esse vídeo contando uma história bem bonitinha do Japão, folclórica. Lá, esse animal ele é chamado de Jinbei-zami, desculpem minha pronúncia, é assim que se lê, porque ele é parecido com um jinbei, que nada mais é do que um kimoninho de verão, de manguinha curta, um pijaminha que se usa em casa praticamente. Então é como se esse animal tivesse com esse pijaminha de bolinha. É bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado desse animal, né? Que vocês se inspirem na sua calma, na sua tranquilidade, na sua atitude de estar presente, na sua meditação. Até o próximo vídeo.